Saiu a tabela do Gauchão 2025 e a análise que a gente pode fazer sobre ela não é tão simples. E falando em gauchão, né, queria começar o vídeo primeiramente parabenizando as gurias do Grêmio, né, o futebol feminino do Grêmio mais uma vez mostrou quem manda no estado e as gurias foram campeãs gaúchas neste sábado na Arena do Grêmio, depois de fazer 2-0 no Beira-Rio. Um empatezinho de 1-1 na Arena garantiu o título para as gurias do Grêmio. Foi até curioso, né, que eu tinha um compromisso, estava saindo de casa, me arrumando, meu pai ia ficar aqui com o nosso filho e tal, e eu falei, ô pai, tu não tá vendo aí o Grenal das gurias e tal? Dele, não, bah, prefiro nem ver, eu tô, né, ficar nervoso e tal, depois eu fico sabendo do resultado e principalmente pela questão das telas, né, com meu filho, a gente evita ao máximo ver telas, e ele falou, não precisa, não precisa, né, porque claro, em últimos casos ele acaba vendo tela, mas meu pai falou, não, vamos evitar e depois eu só fico sabendo do resultado. Aí eu botei ali rapidinho, tá, só vamos ver, né, antes de a gente sair de casa aqui, só vamos ver rapidinho aqui e tal. 1-0 pro Inter, putz, ainda tá dando Grêmio, né, foi 2-0 lá no Beira-Rio, mas tá, resultado complicado, não sei o que, papapá, o Grêmio pegou a bola, aí alguém deu um chutaço lindo na trave, é, de longe, assim, pegou o rebote, chutou, vencendo a goleira, a zagueira do Inter tirou em cima da linha quase, e aí eu acho que foi até a mesma jogadora, eu não me lembro o nome dela, que deu esse primeiro chute, deu o segundo chute, e ela mesma, eu acho, pega a bola já sem ângulo e cruza na cabeça da venezuelana, a Rodrigues, né? E um golaço, vale a pena ver quem não conferiu. Aí decretou o empate e o título do Grêmio. A gente viu aqui ao vivo, naqueles únicos 3 minutos que assistimos o jogo, um baita de um gol, o Grêmio aí com a soberania do futebol feminino no estado. Parabéns mais uma vez a todos e todas, né, os envolvidos e envolvidas, principalmente as jogadoras, né, que, enfim, fizeram ali. Não adianta, né? O Inter tá melhor e o Grêmio em crise, mas daí quando fala em caneco, pum, Grêmio. Ah, mas é no masculino, é no feminino, é no Beira-Rio, é na Arena, não interessa, né? Falou em título, opa, caneco, tá. Tamo na Série B, tamo em crise, não sei o quê, com Renato, sem Renato, masculino, feminino. Ah, é caneco, tá, é do Grêmio. Tá mais ou menos assim a situação no momento. E agora falando do gauchão masculino do ano que vem, né? Esses dias aí saiu a tabela, né? Os grupos, as definições dos grupos e tudo mais. E eu fiquei com uma sensação dúbia ao olhar assim para quem o Grêmio pega, quais são os grupos. Porque é o seguinte, é uma tabela que a gente já experimentou isso em outras edições do Gauchão. Acho que o Campeonato Paulista ainda é um pouco assim, talvez. Mas é aquela coisa de tu não jogar contra os times do teu grupo. Isso é interessante, porque torna a análise mais confusa. Vou ver se eu consigo, me lembro de colocar os grupos aqui. Aqui eu acho que ficaria bem. Se eu esqueci ou não consegui, essa cena vai ficar um pouco ridícula, mas aqui estão os grupos, tomara que estejam. O Grêmio está no grupo do São José, o Zequinha, o Avenida e o Guarani de Bagé, né? Que na minha opinião é o grupo mais fraco, em tese, né? Aí o Inter tá ali com o Caxias, se eu não me engano, o Ipiranga de Erechim e o Caxias, o Ipiranga e o Brasil de Pelotas. Não, o Pelotas. Acho que o Inter tá com o Pelotas. Aí sim o Juventude, é isso, o Juventude tá com o Brasil de Pelotas, com o São Luís e com o, não sei como é que se fala, é o Monsalve. O nome do time é Monsalve. Uma coisa assim. Que é um time que subiu agora, né, para a primeira divisão do Gauchão. Cara, a gente olhando os grupos, né, em tese, se a gente olhar com a ótica, pela ótica dos cabeça de chave, né, no caso Grêmio, Inter e Juventude. O do Grêmio é o mais fraco. Claro que se a gente olhar pela ótica ampla, talvez o do Juventude seja o mais fraco, porque, né, não tem Grêmio nem Inter, né? Se a gente olhar pela lógica
dos 4 clubes, mas eu estou analisando os três, apenas os 3 clubes, além dos cabeças de chave. E assim, cara, é um pouco essa análise, talvez algumas pessoas até já discordem dessa premissa inicial, né, de que o nosso grupo em tese é o mais fraco, porque algumas pessoas vão achar que, meu Deus, esse ano a Avenida tá que tá, né? A gente sabe que os times oscilam muito, às vezes o Ipiranga de Erechim é finalista, outras vezes tá brigando para não cair. Se bem que eu peguei até um exemplo ruim, que o Ipiranga geralmente é um pouquinho mais estável ali, mas a gente sabe que acontece isso, né? O próprio Caxias, né? Às vezes está bem, às vezes está mal, os outros times também. Então não tem como a gente ter uma certeza tão segura assim e tão previamente, né? Dessa análise, mas dá para dar um chute, que é o que eu estou fazendo, pelo histórico dos times, pelo tamanho, pelas folhas salariais, né? Aquela tendência meio básica que a gente analisa e fala, pô, qual é a folha salarial do Caxias e do Guarani de Bagé? Né? Então a gente acaba fazendo essa análise um pouco nessas teorias, né? E olhando para esses parâmetros, assim, digamos assim, né? Cara, o grupo do Grêmio me parece o mais fraco, tá? E essa é a premissa base dessa análise. Se alguém já discorda daqui, já desembarcou e já largou o vídeo e tá tudo certo. Mas em concordando que o grupo do Grêmio é o mais fraco, a grande pergunta é: isso é bom ou isso é ruim? Porque a gente não enfrenta os times do nosso grupo. Esse é o ponto, esse é o X da questão. Então, assim, olha só os dois lados da moeda. Em tese, pode ser bom a gente ter um grupo mais fraco, porque, cara, é mais fácil a gente imaginar que o Avenida, que o Guarani de Bagé, o São José já é um time que oscila, né, de ano para ano, assim, é meio caixinha de surpresa. Mas é mais fácil acreditar que esses times vão tomar pau nos seus enfrentamentos com os times dos outros grupos, porque é assim, né? A gente pega os times dos outros grupos, é mais fácil a gente pensar que eles vão tomar pau do que pensar que o Caxias vai ser um saco de pancadas, que o Brasil de Pelotas vai ser um saco de pancadas, né? A tendência maior é que os times do nosso grupo sofram mais. E isso, num campeonato em que, lembremos, só passa o primeiro de cada grupo, e aí passa o melhor segundo colocado geral, né, para passar 4 e a gente ir para semifinais, né? Mas assim, passar em segundo não é garantia, pode ficar em segundo e simplesmente estar eliminado. Então a meta é passar em primeiro do grupo. Passar em primeiro do grupo é o que te garante a vaga na semifinal. E aí é uma vantagem para o Grêmio, sem dúvidas, a gente pensar que, cara, tem uns times mais, em tese, fracos do nosso grupo que talvez patinem numa pontuação baixa ali e o Grêmio tenha maior facilidade de abocanhar este primeiro lugar. Né? Então essa é uma vantagem inegável. Por outro lado, como eu já disse, a gente não enfrenta os times do nosso grupo. Então o Inter, o Juventude, etc., vão pegar o Avenida, vão pegar o Guarani de Bagé, e o Grêmio vai pegar o Caxias, vai pegar o Brasil de Pelotas, vai pegar o, sabe? Além do Inter, do Juventude e tal, vai pegar eles também. Então, cara, se por um lado a gente talvez tenha uma facilidade um pouco maior de passar no grupo, né? O Inter talvez ali com... Pô, o Inter tá com... No grupo do Inter tem 2 recentes finalistas de gauchão, né? O Caxias e o Ipiranga de Erechim, né? De repente, se o Inter patinar um pouco, botar a base, o sub-20 para testar alguma coisa e já comer uma mosca ali, é um tiro curto, cara. Numa dessa fica em terceiro, em segundo e não passa, né? Então é mais complicado para eles. Mas por outro lado, cara, eles vão pegar o Guarani de Bagé, eles vão pegar o Avenida, eles vão pegar esses times que a gente não vai pegar. E aí, pensando até num futuro enfrentamento da dupla Grenal numa final, ou até numa semi, mas vai lá numa final, eles chegam com muito mais chance de decidir em casa. Porque vai ter aquela coisa da pontuação agregada, né? E cara, o Grêmio vai pegar 3 recentes finalistas de gauchão: o Ipiranga, o Caxias, o Brasil de Pelotas, né? O Inter vai pegar só um desses 3, só o Brasil, né? Então tem dois lados essa moeda, tem dois lados essa moeda, e eu acho que isso fica até um pouco melhor pro Inter na medida em que ninguém vai estar envolvido
no caso eles, né, especificamente não vão estar envolvidos, mas aqui eu já amplio a análise, o Grêmio também não vai, ninguém vai estar envolvido em pré-Libertadores. Cara, isso seria um tempero muito diferente para esse gauchão, porque como eu falei, é tiro curto, rachou, não passou. Né? Então não dá para botar gurizada e depois a gente recupera lá na frente, aquela coisa. Não, 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 não. É pá, 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 perdeu dois, três, já se complicou e o Inter não vai estar por méritos, né? Porque vai para a fase de grupos já da Libertadores e o Grêmio não vai estar porque não vai estar em lugar nenhum da Libertadores, né? Então, por um motivo ou por outro, não vai ter essa competição ali no meio atrapalhando ninguém. Então, eu acho que isso é melhor pro Inter, né, cara? Porque vai poder se dedicar ao gauchão de forma mais plena nessa época do ano ali e criar pontos ali, criar gordura, né, para de repente decidir o gauchão no Beira-Rio se for Grenal ou se for contra qualquer time, na verdade, né? E a gente sabe que esse ano tem um ingrediente especial que, cara, eu não sei se eu valorizo tanto isso quanto algumas pessoas dão a entender aí do octa do Grêmio, porque o Inter já foi octa, né? O Grêmio só foi hepta. Então, o Inter por muitos anos se vangloriou em ter a maior sequência do gauchão, que é 8 vezes, né? O octa, que o Grêmio pode conquistar o ano que vem. Aí tem gente transformando isso numa Copa do Mundo, que o Grêmio pode derrubar o recorde do Inter, pode, né, na verdade, igualar. Então, cara, uma vez o Grêmio foi campeão, se eu não me engano, cara, 13 vezes em 14 anos. 13 vezes em 14 anos. O Grêmio foi, acho que hepta, aí perdeu um e aí depois emendou mais uma sequência, assim, sabe? Pra mim isso é muito maior do que ser um octa ali no meio do nada e daqui a pouco trocar chumbo de novo, assim, com o rival, sabe? Mas enfim, né? Eu sei que existem esses paradigmas aí, essas marcas, e é óbvio que se a gente conquistar vai ser legal, mas, cara, eu só tenho medo que às vezes os mais antigos ali, os caras que têm uma memória afetiva mais ligada a esse octa do Inter, a essa coisa do gauchão de outros tempos, eu tenho medo de algumas coisas serem atropeladas e botar o planejamento do ano um pouco em risco em nome desse super gauchão, assim, que a gente comemora bastante no domingo e na segunda-feira a gente meio que já esqueceu, sabe? Então, beleza, tem que valorizar, tem que correr atrás desse título, mas eu acho que dentro de um parâmetro aí aceitável e, né, e sem comprometer outros movimentos. Não sei o que vocês acham, né? Se o Grêmio, nesse grupo, em tese, que já começa por aí a opinião de vocês acham que o grupo do Grêmio é mais fácil mesmo? Em achando, isso é bom? Porque a gente tem mais chance de ficar em primeiro? Ou isso é ruim porque não somos nós que enfrentamos esses times em tese mais fáceis? Digam aí qual é a opinião de vocês, mas isso é só um aquecimento, o papo vai esquentar mesmo a partir do ano que vem. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço!